Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos leva a um vilarejo pitoresco, onde Alice, uma professora sonhadora, encontra cartas de amor do passado que a fazem refletir sobre seu próprio coração. Quando Victor, um arquiteto marcado por traumas, chega à sua vida, o desejo de amor verdadeiro e o medo de comprometimento se entrelaçam em uma dança delicada. Com interferências inesperadas e segredos revelados, Alice e Victor precisarão confrontar os fantasmas que os cercam para encontrar a coragem de se apaixonar novamente. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O vilarejo de Montemor aninhava-se entre colinas verdejantes, um segredo sussurrado pelo tempo e pelo rio que serpenteava em seu centro, espelhando o céu azul. Ali, onde o ritmo da vida era ditado pelas estações e não pelos ponteiros do relógio, Alice encontrava um refúgio e, ao mesmo tempo, uma sensação de incompletude. Aos 20 e poucos anos, era professora primária e seus dias eram preenchidos com o riso infantil, a poeira de giz e o cheiro doce de livros antigos, elementos que amava. Contudo, em seu íntimo, uma melancolia discreta persistia, uma sensação de que algo essencial ainda não havia se manifestado em sua vida. A escola, um edifício charmoso de tijolos vermelhos e grandes janelas, era seu santuário. Mas fora dali, na quietude de sua pequena casa, uma pergunta constante a assombrava. Qual era o seu propósito, além de ensinar o alfabeto e a soma simples? Ela sonhava, como as personagens dos romances que lia avidamente, com um amor que a arrebatasse, que desse um novo significado a tudo. Mas o amor para Alice vinha acompanhado de uma sombra. O medo do sacrifício, da perda de si mesma em nome de um compromisso que poderia esmagar sua individualidade. As histórias que a rodeavam, as vidas que observava em Montemor, muitas vezes pareciam repletas de renúncias silenciosas, e Alice temia que seu próprio coração, tão ávido por sentir, acabasse por se render a uma prisão dourada. A rotina em Montemor era previsível, quase hipnotizante. Os mesmos rostos, as mesmas conversas no café da cidade, o cheiro de pão fresco que se espalhava pela manhã. Era um conforto, sim, mas também uma gaiola invisível. Alice sentia-se presa nessa doçura monótona, ansiosa por uma faísca, por um tremor que a despertasse para algo maior. E essa faísca viria, não de um evento grandioso, mas de um sussurro do passado, oculto nas profundezas da biblioteca antiga do vilarejo. A biblioteca, um edifício imponente e negligenciado no coração de Montemor, era um ponto de orgulho e tristeza para os moradores. Sua fachada de pedra, outrora majestosa, agora ostentava manchas de umidade e ares de abandono. Era um monumento ao esquecimento, um baú de histórias empoeiradas. Um dia, Alice, em busca de novos livros para as crianças da escola, aventurou-se por suas prateleiras empoeiradas, sentindo o ar pesado de séculos de silêncio. Seus dedos deslizaram por lombadas esquecidas, e um cheiro peculiar de papel velho e mofo invadiu suas narinas. Uma fragrância que para ela era a própria essência da história. Foi em um canto esquecido, atrás de uma pilha de livros de botânica do século XIX, que seus olhos curiosos pousaram sobre uma pequena caixa de madeira escura, entalhada com padrões delicados e envolta por uma fita de seda desbotada. O coração de Alice acelerou. Não era um livro, mas algo mais íntimo, mais pessoal. A curiosidade, um dos seus traços mais marcantes, a impulsionou. Com cuidado, ela abriu a caixa. Dentro, amareladas pelo tempo e com caligrafia elegante, jaziam dezenas de cartas. Cartas de amor. O papel, tão frágil que parecia desmanchar-se ao toque, era uma ponte para um tempo distante, para um amor que resistira ao esquecimento. A primeira carta que Alice leu era datada de 1948. A tinta esmaecida revelava palavras apaixonadas, escritas por uma jovem chamada Helena para um homem chamado Arthur. Meu Arthur, começava a carta. Os dias sem tua presença são como noites sem estrelas, escuras e vazias. Prometi a mim mesma que esperaria, que cada amanhecer seria um passo a mais em direção ao teu retorno.
mas a distância é um fardo pesado para um coração que anseia por ti. Alice sentiu um calafrio. Aquelas palavras não eram apenas tinta no papel. Eram o eco de uma alma, um lamento de saudade que atravessava décadas. A jovem professora, que até então sentia a monotonia como uma névoa a sufocar, agora sentia uma excitação vívida, um presságio de que algo estava prestes a mudar. O mistério das cartas não era apenas uma curiosidade, era um chamado, um convite para desvendar segredos que, sem saber, se entrelaçariam com o seu próprio destino. Ela não sabia, mas aquelas cartas esquecidas por tanto tempo seriam a chave para o seu próprio entendimento do amor e do sacrifício, um espelho para os medos que a impediam de viver plenamente. Alice mergulhou nas cartas como em um rio profundo, cada missiva uma correnteza de emoções que a arrastava para o passado. Helena e Arthur, um amor proibido, um forasteiro e uma moça do vilarejo. A cada palavra lida, a história se desenrolava em sua mente, vívida e dolorosa. Helena, filha de um fazendeiro conservador, e Arthur, um jovem engenheiro que viera a Montemor para um projeto de ponte, um homem de fora, de um mundo que os moradores mal podiam conceber. As cartas falavam de encontros furtivos à beira do rio, de olhares roubados na praça da vila, de promessas sussurradas sob o manto da noite. O amor deles era um desafio às convenções, uma afronta silenciosa aos costumes rígidos do vilarejo. Arthur, meu coração te pertence, mesmo que o mundo se oponha. O brilho dos teus olhos me promete um futuro que não ouso sonhar acordada, mas que em meus sonhos mais profundos já é real. E se a vida nos separar, prometo que cada estrela no céu guardará um pedaço do meu amor por ti. Alice sentia um nó na garganta. A intensidade daquele sentimento, a entrega total, a tocava profundamente. Aquela paixão era tão diferente do que ela imaginava para si, tão desprovida de medos, tão corajosa. Ela, que temia os sacrifícios inerentes ao amor, via Helena disposta a tudo. As cartas revelavam não apenas amor, mas também os obstáculos, as fofocas, a pressão familiar. O pai de Helena, o senhor Anselmo, era um homem de pulso firme, avesso a forasteiros e a qualquer coisa que pudesse manchar a honra de sua família. O amor de Helena e Arthur era um segredo perigoso, um fogo que ardia sob as cinzas da repressão. Os dias de Alice passaram a ser uma alternância entre a sala de aula e os fundos empoeirados da biblioteca, onde ela lia as cartas, escondida entre as estantes, enquanto o cheiro de mofo e papel envelhecido se misturava ao aroma de sua própria esperança e melancolia. Ela refletia sobre sua própria vida, suas escolhas, seus receios. Seria o amor sempre tão complicado, tão cheio de riscos? Seria a entrega total sinônimo de vulnerabilidade e sacrifício? As perguntas ecoavam em sua mente, perturbando a quietude de sua alma. Foi em meio a essa imersão no passado que ele chegou. Victor. Seu nome já parecia carregar o peso de uma história. Ele era o arquiteto contratado para restaurar a biblioteca. Um homem de 40 anos com uma aura de mistério e uma seriedade que contrastava com a jovialidade de Montemor. Victor não era do vilarejo. Ele trazia consigo a energia de uma cidade grande, o olhar cansado de quem já havia visto e vivido muito. Seus cabelos grisalhos nas têmporas, a barba por fazer, o rosto marcado por linhas finas, tudo nele sugeria um passado complexo, histórias não contadas. Ele era um forasteiro, assim como Arthur. O primeiro encontro deles foi na própria biblioteca. Alice estava com os olhos mareados, perdida em uma das cartas mais dolorosas, quando Victor entrou, seu passo firme quebrando o silêncio. Ele a observou por um momento, a expressão em seu rosto ilegível. Perdida em alguma história antiga? Ele perguntou, sua voz rouca e profunda. Um timbre que fez um arrepio percorrer a espinha de Alice. Ela assustou-se, as cartas quase escapando de suas mãos. Oh, desculpe. Eu não ouvi. Victor sorriu. Um sorriso discreto que, no entanto, iluminou seus olhos. Sou Victor, o arquiteto. Vim para dar uma nova vida a este lugar.
Ele gesticulou para as estantes decadentes. Alice sentiu-se estranhamente à vontade na presença daquele homem. Alice, sou professora aqui, e sim, estou perdida em uma história antiga. Encontrei umas cartas de amor. Ela assegurou, hesitando. De uma jovem do vilarejo e um forasteiro, há muito tempo. Victor parou, sua expressão endureceu por um instante, um relâmpago de algo que Alice não conseguiu identificar. Cartas de amor, um forasteiro. O tempo tem um jeito peculiar de repetir histórias, não é? Sua voz carregava um tom de melancolia que Alice sentiu como um espinhoso convite à curiosidade. Nos dias seguintes, Victor começou seu trabalho. Com uma equipe pequena, ele inspecionava cada rachadura na parede, cada viga carcomida, cada telha quebrada. Alice, entre suas aulas e as cartas, passou a observar Victor. Havia algo nele que a atraía, uma quietude que parecia esconder uma tempestade. Ele era meticuloso, focado, mas seus olhos, de um castanho intenso, às vezes se perdiam no horizonte, como se procurasse algo que estava muito além das paredes da biblioteca. Ela percebia uma dor velada, um fardo que ele carregava em seus ombros largos. A restauração da biblioteca parecia um reflexo da própria vida de Victor. Cada tijolo que ele substituía, cada pedaço de madeira que ele lixava, era um esforço para reconstruir algo que estava em ruínas. Alice, em sua inocência e curiosidade, sentia-se atraída por essa busca de redenção que parecia pairar sobre ele. E Victor, por sua vez, parecia intrigado pela jovem professora que se perdia em cartas de amor do passado, uma figura luminosa em meio à poeira e ao esquecimento. Ambos buscavam entender seu passado, seus medos, e de alguma forma, o que o amor realmente significava. A biblioteca, antes um sepulcro de histórias, começava a se tornar um palco para um novo enredo, um novo mistério a ser desvendado. Aos poucos, a biblioteca tornou-se o ponto de encontro diário de Alice e Victor. Ela levava café quente e biscoitos caseiros para ele e sua equipe, pretexto perfeito para estender sua permanência ali. Victor, no início reservado, começou a relaxar em sua presença, a compartilhar detalhes sobre o projeto, sobre a arquitetura e a história por trás de cada traço. Alice, por sua vez, continuava a desvendar as cartas de Helena e Arthur, e a cada nova descoberta, sentia a necessidade de compartilhar com Victor, como se ele, por ser um forasteiro com um passado misterioso, pudesse compreender a profundidade daquele amor proibido. Arthur partiu. Alice narrou um dia, a voz embargada, lendo um trecho da carta. Ele prometeu retornar, mas as semanas se tornaram meses, e o silêncio da sua ausência é o som mais alto que já ouvi. Minha alma chora por ti, meu amor, mas a vida em Montemor exige que eu me cale. Que sacrifício é esse que me pedes, destino? Que eu renuncie à minha própria felicidade? Victor, que estava lixando um antigo corrimão de madeira, parou. Seus olhos encontraram os de Alice. E neles havia uma compreensão silenciosa. Uma dor que Alice reconheceu como familiar. O amor às vezes exige demais de nós. Não é, Alice? Exige que deixemos para trás partes de quem somos, ou de quem queremos ser. E nem sempre é um sacrifício recompensado. Sua voz era carregada, e Alice sentiu um arrepio. Ele não falava apenas sobre as cartas, falava sobre si mesmo. Eles começaram a passar mais tempo juntos, conversando não apenas sobre a biblioteca ou as cartas, mas sobre a vida. Alice falava de seus sonhos, de sua paixão por ensinar, de sua insegurança em relação ao futuro, do medo de se entregar a um amor que pudesse tolher sua liberdade. Victor, mais relutante, aos poucos revelava fragmentos de seu passado. Ele mencionou um relacionamento anterior, um amor que falhou miseravelmente, deixando-o com cicatrizes profundas e uma aversão a novos compromissos. Eu me entreguei uma vez, Alice. Ele confidenciou, os olhos fixos em um ponto distante. E o preço foi alto. A dor me ensinou a desconfiar, a erguer muros em torno do meu coração. A tensão romântica entre eles era inegável, um fio invisível que os unia. Os olhares se demoravam. Os toques acidentais pareciam carregar uma energia elétrica. E o silêncio entre eles não era de desconforto, mas de uma intimidade crescente. Alice sentia-se atraída pela melancolia de Victor,
pela profundidade de seus olhos, pela maneira como ele parecia entender seus medos, sem que ela precisasse expressá-los completamente. Ele, por sua vez, era cativado pela pureza e determinação de Alice, pela sua capacidade de sonhar e de encontrar beleza em histórias antigas. As cartas continuavam a ser um espelho para Alice. O amor de Helena e Arthur era um farol, ao mesmo tempo que um aviso. Ela via a paixão ardente, mas também a dor da separação, o sacrifício de Helena que permanecera no vilarejo, enquanto Arthur partira. Isso alimentava seu próprio medo de compromisso, de se entregar a um amor que pudesse exigir dela algo que ela não estivesse disposta a dar, ou que a deixasse sozinha, como Helena. Foi nesse período de crescente proximidade com Victor que Rafael, um residente local, começou a se fazer mais presente na vida de Alice. Rafael era um homem simpático, um pouco mais velho que Alice, com um sorriso fácil e um jeito descontraído. Ele trabalhava na cooperativa agrícola do vilarejo e era benquisto por todos. Há tempos, Rafael nutria sentimentos por Alice, e o surgimento de Victor, um forasteiro que agora monopolizava a atenção da jovem professora, atiçou um ciúme que ele mal podia conter. Rafael começou a aparecer na escola com flores, a convidá-la para longas caminhadas pela orla do rio, a trazê-la doces de sua mãe. Ele a elogiava constantemente, falava de um futuro em Montemor, de uma vida tranquila e sem sobressaltos, ao seu lado. Alice, você pertence a Montemor. Este é o seu lugar. E eu gostaria de fazer parte do seu futuro aqui. Ele confessou em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela ponte de pedra que cruzava o rio. Alice sentia-se dividida. Rafael era gentil, conhecido, parte do seu mundo. Ele oferecia a segurança que ela, em seus medos mais profundos, secretamente desejava. Mas a segurança de Rafael não carregava a mesma intensidade, a mesma faísca que ela sentia na presença de Victor. A comparação era inevitável, e isso a deixava ainda mais confusa. Rafael não tardou a perceber a crescente intimidade entre Alice e Victor. Ele via os olhares, as conversas demoradas na biblioteca, o brilho nos olhos de Alice quando falava do arquiteto. Isso o incomodava profundamente. Cuidado com forasteiros, Alice. Ele advertiu um dia, a voz carregada de um ciúme mal disfarçado. Eles vêm, prometem o mundo e depois partem, levando um pedaço de nós. Montemor é um lugar simples, mas nossos corações são valiosos. Um homem como Victor. Ele deve ter muitas histórias, muitos passados que não conhecemos. Você merece alguém que seja transparente, alguém que esteja aqui para ficar. As palavras de Rafael ecoaram em Alice, misturando-se com os receios que as cartas de Helena e Arthur já haviam plantado. Victor era um forasteiro, assim como Arthur. Ele trazia consigo um passado que ele mal revelava, um mistério que, embora atraente, também era assustador. E se ele, como Arthur, partisse? E se ele, como o amor que o ferira no passado, a deixasse com um coração partido? A insegurança de Alice, seu medo de compromisso e sacrifício, encontrava um terreno fértil nas palavras de Rafael, plantando sementes de dúvida em seu coração já confuso. A biblioteca, que antes era o refúgio, agora parecia um campo de batalha, onde o passado e o presente, o amor e o medo, a segurança e o risco, colidiam. Alice estava em um dilema, dividida entre a promessa de uma vida segura com Rafael e a intensidade assustadora e irresistível que Victor despertava nela. As paredes da biblioteca, testemunhas de tantas histórias, pareciam sussurrar conselhos e advertências, enquanto ela tentava decifrar o verdadeiro significado do amor em sua própria vida. A tensão entre Alice, Victor e Rafael cresceu como uma videira selvagem, envolvendo-os em uma teia de emoções complexas. Alice sentia-se pressionada, dividida entre a familiaridade reconfortante de Rafael e a inquietante atração por Victor. O ciúme de Rafael, antes velado, tornava-se cada vez mais explícito, manifestando-se em comentários ácidos e olhares desconfiados direcionados a Victor. Não confie em tudo o que vê, Alice, Rafael disse a ela um dia no café do vilarejo, enquanto observavam Victor supervisionar a entrega de materiais para a biblioteca. Homens como ele, com passados sombrios e corações errantes, não se encaixam em Montemor. Ele nunca será um de nós.
E você, Alice, merece um amor que a enraize, não que a leve para longe. As palavras de Rafael, embora motivadas pelo ciúme, tocavam em uma ferida antiga em Alice. O medo de ser levada para longe, de se perder em um amor que não tivesse bases sólidas, era um fantasma que a assombrava desde que começara a ler as cartas de Helena. O sacrifício de Helena, que ficara no vilarejo enquanto seu amor partia, era uma advertência silenciosa. Em meio a essa turbulência, Alice encontrou consolo e sabedoria em Sofia, a antiga amiga de sua família, uma mulher de 50 anos com olhos gentis e uma intuição aguçada. Sofia conhecia as histórias de Montemor como ninguém, e sua casa, aconchegante e cheia de aromas de ervas secas, era um porto seguro para Alice. Minha querida, o coração tem razões que a razão desconhece, Sofia disse a Alice, enquanto tomavam chá na varanda. As cartas que você encontrou, elas são um presente, Alice. Não para te assustar, mas para te mostrar a força do amor, mesmo diante da adversidade. O passado nunca é uma prisão, a menos que você o transforme em uma. Alice compartilhou com Sofia sobre Victor, sobre a intensidade que ele despertava nela e sobre os medos que a impediam de se entregar. Sofia ouviu com atenção e um sorriso sábio surgiu em seus lábios. Victor, ele é um homem com uma história, sim, como todos nós. Mas a forma como ele olha para você, Alice, é diferente. Ele não vê apenas a professora do vilarejo. Ele vê a mulher que você é, a alma que você tem. E isso, minha filha, é raro. Sofia fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Sabe, o avô de Helena, a moça das cartas, era um homem muito duro. Ele nunca aceitaria um forasteiro na família. A história deles é um testamento de que o amor verdadeiro não escolhe lugar ou tempo, mas escolhe corações, e que às vezes é preciso lutar por ele, ou desistir e viver com o arrependimento. As palavras de Sofia ressoaram profundamente em Alice. A luta, o sacrifício. Seria o amor de Helena e Arthur um amor que valia a pena lutar? E o amor que ela sentia por Victor, esse fogo que começava a queimar em seu peito, valeria a pena o risco? A restauração da biblioteca progredia, mas o clima de tensão era quase palpável. Victor e Alice evitavam ficar sozinhos, temendo as conversas que precisavam ter, os sentimentos que não podiam mais ignorar. O cheiro de madeira nova e tinta fresca misturava-se ao cheiro de poeira e ao aroma doce de jasmim que vinha do jardim, criando uma atmosfera de espera, de um clímax iminente. Foi em um dia cinzento de outono, com o vento uivando lá fora e as folhas secas dançando nas ruas de Montemor, que o inesperado aconteceu. Victor estava no segundo andar da biblioteca, supervisionando a remoção de uma parede interna que estava comprometida, enquanto Alice, distraída, lia uma das últimas cartas de Helena, sentada em um banco improvisado no andar de baixo. A carta era a mais impactante de todas, revelando o ponto mais doloroso do amor de Helena. Meu Arthur, esta é a última vez que escrevo. Meu pai me proibiu de vê-lo, de sequer pensar em você. Ele me prometeu a um homem daqui, um casamento de conveniência para limpar o nome da família. A dor de te perder é dilacerante, mas o sacrifício é inevitável. Não posso desonrar minha família, não posso ver meu pai sofrer. Parta, meu amor, e me esqueça. Viva a vida que merecemos, mesmo que não seja juntos. Meu amor por ti será um segredo guardado em meu coração até o último suspiro. Que o tempo cure as feridas, mas nunca apague a memória do nosso amor impossível. Helena. Alice sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. A última carta. O amor impossível. O sacrifício. Helena havia escolhido a lealdade à família em detrimento de seu próprio coração. E Arthur? Ele simplesmente desaparecera da história. A carta era um soco no estômago, um espelho doloroso de seus próprios medos sobre o compromisso e o sacrifício que o amor poderia exigir. Seria ela capaz de um sacrifício assim? Ou seria capaz de lutar por um amor, mesmo que isso significasse desapontar outros, quebrar expectativas?
Enquanto Alice estava imersa nessa reflexão dolorosa, um estrondo aterrorizante ecoou por toda a biblioteca. A estrutura, já fragilizada, cedeu. O andar superior, onde Victor estava, começou a desabar. Uma nuvem de poeira e detritos subiu, e Alice ouviu os gritos dos operários e, em seguida, um silêncio assustador. "Victor!" Alice gritou, o coração pulando no peito, o medo paralisando-a por um instante, antes que o instinto de proteção tomasse conta. Ela correu em direção à área do desabamento, a poeira sufocando-a, a visão obscurecida. O clímax da história se desenrolou em meio ao caos e à poeira da biblioteca. Alice, com o coração aos pulos, tentou alcançar Victor, que estava preso sob uma viga de madeira pesada. Os operários já se movimentavam, tentando levantar a estrutura, mas o perigo de novos desabamentos era iminente. Alice, sem pensar duas vezes, ignorou os avisos de segurança e correu para perto de Victor, cujos olhos estavam fechados, o rosto pálido e coberto de poeira. "Victor, acorda, por favor!" Ela gritava, as mãos trêmulas tentando limpar o rosto dele. "Não me deixe, Victor, por favor!" Ele abriu os olhos lentamente, tossindo. Um gemido de dor escapou de seus lábios. "Alice, o que você está fazendo aqui? É perigoso." "Eu não vou sair daqui até você estar seguro," ela respondeu, a voz embargada pelo medo e pela adrenalina. O medo de perdê-lo era tão avassalador que ofuscou todos os seus outros receios. Naquele instante, o amor que sentia por ele se manifestou em sua forma mais pura e desesperada, sem espaço para dúvidas ou inseguranças. Com a ajuda dos operários, Victor foi resgatado, com uma perna ferida, mas consciente. Ele foi levado para o pequeno posto de saúde do vilarejo. Alice o acompanhou, a mão firmemente entrelaçada na dele durante todo o caminho. O incidente havia quebrado as barreiras que ambos haviam construído ao redor de seus corações. Na sala de espera do posto, enquanto Victor era atendido, Rafael apareceu, o rosto contorcido de preocupação e ciúme. "Alice, você está bem? Fiquei tão preocupado. O que você estava fazendo lá dentro?" "Victor, ele é um perigo. Eu te avisei para ter cuidado com ele." Alice olhou para Rafael, e pela primeira vez, suas palavras soaram vazias, desprovidas de qualquer peso. Seu coração estava com Victor, sua mente estava com a dor dele. "Rafael, por favor." "Agora não," ela disse, a voz firme, um tom que ele nunca havia ouvido antes. Quando Victor saiu com a perna enfaixada e apoiado em uma muleta, Alice correu para ele, abraçando-o com força, sem se importar com os olhares curiosos. O cheiro de pó, de suor, de sangue, era para ela o cheiro da vida, da vulnerabilidade, do amor. Mais tarde, em sua pequena casa, Alice e Victor sentaram-se em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro. A luz fraca do entardecer filtrava-se pela janela, pintando o cômodo com tons de laranja e roxo. O chá de camomila de Sofia, gentilmente entregue, esfriava na mesa. Eu pensei que ia te perder," Alice confessou, a voz quase um sussurro. "Quando a biblioteca desabou e eu não te via, todos os meus medos sobre o amor, sobre o sacrifício, pareciam tão insignificantes perto do medo de te perder para sempre." Victor segurou a mão dela, o polegar acariciando a palma. "Eu também pensei o pior, Alice, e a única coisa em que eu conseguia pensar era em você, em como eu me arrependeria de não ter te dito o que sinto, de não ter te abraçado mais forte, de não ter te deixado entrar completamente na minha vida." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Eu tenho medo, Alice, medo de amar de novo, de me entregar. Meu passado, ele me assombra. Eu amei uma mulher há 15 anos. Nos casaríamos, mas ela me deixou no altar por outro homem que ela disse ser mais estável, mais seguro. Eu me senti quebrado, traído. Jurei nunca mais amar com tanta intensidade, para nunca mais sentir aquela dor. E eu me fechei. Vim para Montemor buscando um recomeço, um lugar onde eu pudesse me esconder do mundo e de mim mesmo. Restaurar a biblioteca era uma forma de tentar consertar algo, quando eu sentia que nada em mim estava consertado. As palavras de Victor eram um rio de dor e vulnerabilidade.
Alice sentiu uma onda de compaixão e amor inundá-la. Ela compreendeu a profundidade de suas cicatrizes, a razão de sua reserva, mas também viu a coragem dele em se abrir para ela. As cartas de Helena e Arthur. Alice começou, a voz suave. Elas falavam de um amor impossível, de sacrifícios. Helena sacrificou o amor em nome da família. E eu sempre tive medo de sacrifícios. Medo de abrir mão da minha liberdade, da minha individualidade. Mas hoje, Victor, quando eu pensei que te perderia, percebi que o maior sacrifício seria viver sem você. Seria abrir mão da oportunidade de amar com tudo o que sou, mesmo que isso signifique enfrentar riscos, enfrentar a dor. O amor não é a ausência de sacrifício, mas a escolha de lutar por ele, de aceitar as suas exigências, porque a recompensa é maior do que qualquer medo. Uma lágrima rolou pelo rosto de Alice. Eu não quero ser como Helena, que viveu com o arrependimento de um amor que poderia ter sido. Eu não quero ser como você, Victor, que se fechou para o amor por medo da dor. Eu quero lutar por nós. Quero construir algo com você, mesmo que o futuro seja incerto, mesmo que o mundo tente nos separar. Victor a olhou, os olhos mareados, uma emoção avassaladora em seu rosto. Alice, você é a luz que eu não sabia que precisava. Você desenterrou meu coração de onde ele estava enterrado. Você me fez ver que o passado não precisa ser uma prisão, mas uma lição. Que a redenção não é consertar edifícios, mas abrir o coração novamente. Ele se inclinou, a dor em sua perna, uma pequena distração diante da intensidade do momento. Eu quero tentar, Alice. Quero aprender a amar de novo com você. Quero construir um futuro, um que não seja definido pelos erros do meu passado, mas pelas promessas do nosso presente. Alice sorriu, as lágrimas de alegria lavando as últimas sombras de medo. Ela se inclinou e o beijou, um beijo profundo e carregado de promessas. Naquele beijo, não havia espaço para dúvidas, para as interferências de Rafael, para os medos do passado. Havia apenas a certeza de um amor que florescia em meio às ruínas, um amor que havia encontrado sua força na vulnerabilidade e na coragem de dois corações dispostos a se entregar. A biblioteca desabara, mas algo novo e mais forte havia sido erguido em seu lugar. Os dias que se seguiram ao incidente na biblioteca foram um turbilhão de emoções e recomeços para Alice e Victor. A perna de Victor, embora dolorida, se recuperava bem, e a biblioteca, agora interditada, aguardava um novo projeto de restauração, mais seguro e ambicioso. Mas as ruínas físicas eram insignificantes perto da reconstrução emocional que estava acontecendo entre eles. Alice não escondeu seus sentimentos por Victor. O medo do compromisso, o receio do sacrifício, tudo isso havia se dissipado na fumaça e na poeira do desabamento. O amor que ela sentia por ele era real, palpável, e ela estava disposta a lutar por ele, a aceitar os riscos. Isso se tornou evidente para todos em Montemor, inclusive para Rafael. Rafael tentou uma última vez. Ele visitou Alice em sua casa, trazendo um buquê de flores silvestres. Seus olhos estavam carregados de mágoa e ressentimento. Alice, por que você está fazendo isso? Victor não é para você. Ele vai te deixar. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Eu te amo, Alice. Um amor tranquilo, um amor de verdade, um amor que não te fará sofrer. Alice o ouviu com paciência, seu coração pesado pela dor que via nele, mas firme em sua decisão. Rafael, você é um homem bom, e eu valorizo a sua amizade. Mas o amor, ele não é sobre o que é tranquilo ou seguro. Ele é sobre o que é verdadeiro, sobre o que te move, sobre o que te faz querer ser melhor. E isso, Rafael, eu encontrei em Victor. Eu não posso viver com o medo de que ele possa partir, ou que eu possa me sacrificar demais. Eu escolho viver o amor que me arrebata, mesmo que ele venha com desafios. Você merece alguém que te ame da mesma forma, Rafael, com a mesma intensidade. As palavras de Alice foram um golpe para Rafael, mas ele as aceitou, vendo nos olhos dela uma determinação que ele não poderia abalar. Ele se retirou, a imagem de seu amor perdido gravada em sua memória, mas com a semente de que talvez ele também merecesse um amor arrebatador. Victor e Alice começaram a construir seu futuro juntos, tijolo por tijolo.
assim como Victor planejava reconstruir a biblioteca. Ele compartilhou com Alice todos os detalhes de seu passado, os traumas, as dores, e ela o ouviu com um coração aberto, sem julgamento, apenas com amor. Ela, por sua vez, revelou a ele seus medos mais profundos, suas esperanças mais secretas. A vulnerabilidade de um era a força do outro. Eles visitaram Sofia novamente, e Alice contou a ela sobre a última carta de Helena, sobre o sacrifício e a escolha. Eu não quero viver com o e se, Sofia. Eu escolho o eu quero, Alice disse, os olhos brilhando. Sofia sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. É isso, minha querida. O passado nos ensina, mas não nos define. Helena fez a escolha dela, e Arthur a dele, mas a sua história, Alice, está apenas começando. E vocês, Victor e você, têm a chance de escrever um final diferente. Os meses se passaram e Montemor testemunhou a transformação da biblioteca e do amor de Alice e Victor. A biblioteca, agora com um novo projeto moderno que preservava sua alma antiga, começou a ganhar vida novamente. E Alice e Victor, lado a lado, redescobriram a alegria de viver, de amar, de construir um futuro. Eles caminhavam de mãos dadas pelas colinas verdes de Montemor, o rio serpenteando ao lado, as folhas coloridas do outono caindo suavemente. O sol dourado aquecia seus rostos, e uma paz profunda se instalou em seus corações. Sabe, Victor? Alice disse, o olhar perdido no horizonte. As cartas de Helena e Arthur foram um presente. Elas me mostraram o que o amor pode ser, em sua forma mais proibida e dolorosa. Mas elas também me mostraram o que eu não queria para mim. Eu não queria o sacrifício que anula a alma. Eu queria o sacrifício que engrandece, que me faz lutar. Victor a abraçou apertado. O cheiro dela, de jasmim e livros, uma fragrância que ele amava. E eu, Alice, aprendi que o maior sacrifício é não se permitir amar por medo de ser ferido. Você me ensinou que o passado é apenas um guia, não uma prisão. Que as cicatrizes não são o fim, mas a prova de que sobrevivemos. Eles pararam à beira do rio, observando a correnteza. Victor se ajoelhou e tirou uma pequena caixa de madeira do bolso, não diferente daquela que Alice encontrara na biblioteca, mas nova, polida, com um entalhe de 2 iniciais, A e V. Alice, ele disse, a voz embargada pela emoção. Você me ensinou que o amor não tem idade, não tem barreiras, não tem medo. Você me trouxe de volta à vida. Você é o meu presente e o meu futuro. Aceita construir a nossa história, a nossa própria biblioteca de memórias, uma vida inteira de sussurros e promessas, ao meu lado? Alice, com os olhos mareados e o coração transbordando de alegria, acenou com a cabeça. Sim, Victor. 1000 vezes sim. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegantemente trabalhado, com uma pedra que refletia as cores do rio. Ele o colocou no dedo dela, e o anel brilhou, um símbolo de um novo começo, de um amor que havia superado medos, traumas e o peso do passado. O sol se pôs sobre Montemor, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Alice e Victor se beijavam, selando a promessa de um futuro juntos. As cartas de Helena e Arthur, agora guardadas em um lugar de honra na nova biblioteca, seriam um lembrete de que o amor, em suas muitas formas, é uma força poderosa. Mas a história de Alice e Victor seria um testamento de que o amor verdadeiro não se esconde, não se sacrifica em silêncio. Ele floresce, ele luta, ele se reinventa, transformando os sussurros do passado em promessas vibrantes do futuro. E em Montemor, onde o rio continuava a cortar o vilarejo, a cada amanhecer, uma nova página da história deles começava a ser escrita, com a certeza de que o amor, quando é para ser, encontra seu caminho. Não importa o quão tortuoso ele seja. Mais uma vez, o amor mostrou sua força, nos lembrando que o passado pode ser uma ponte para novos começos. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor, cheia de desafios e promessas. Que as cartas de amor e as memórias nos inspirem a abrir nossos corações ao que realmente importa. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.